Olha só, gente, a campanha do Setembro Amarelo é uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre a saúde mental das pessoas com autismo. E em muitos casos é na adolescência que o diagnóstico acontece. Mas você sabe como identificar e lidar com essa situação? A gente vai entender agora todo esse cenário na reportagem. É na adolescência que muitas transformações acontecem, no corpo e na mente. A transição entre a infância e a vida adulta pode ser ainda mais complexa para pessoas com o transtorno do espectro do autismo, o TEA, principalmente quando ele não foi identificado nos primeiros anos de vida. Ao ser inserido em alguma situação que requer uma habilidade social mais desenvolvida, o adolescente pode apresentar dificuldades que podem ser um indicativo do autismo. É aquele adolescente que pode ser visto como mais isolado ou até com um interesse mais restrito, então eles são muito bons em determinados assuntos, né? São aqueles adolescentes que têm dificuldade em engajar em atividades típicas da própria adolescência, né? E também é importante falar que esses adolescentes têm maior possibilidade em desenvolver ansiedade, TDAH, depressão. Ao apresentar dificuldades, é comum que o adolescente se coloque em uma situação de incapacidade e isso pode prejudicar a autoestima e trazer sintomas depressivos, risco de desenvolver transtornos de ansiedade, depressão e até suicídio. Com o isolamento, os sintomas se intensificam. Por isso, o diagnóstico é tão importante, mesmo quando ele acontece durante a adolescência, considerado tardio. O Setembro Amarelo reforça o alerta aos pais para que fiquem atentos quando perceberem que o filho é muito introspectivo e fica mais isolado no quarto. A adolescência já é um período onde acontecem muitas transformações. Então, como diferenciar as mudanças comuns dessa fase dos sintomas do autismo? Bom, uma dica importante diz respeito à qualidade das relações do adolescente. É necessário prestar atenção em como ele tem se comunicado e se comportado. Como que ele lida com as atividades dele? Tomar banho, se preparar uma refeição, sair, vai fazer uma compra no supermercado, ir em algum restaurante. Ele consegue ter habilidade suficiente para lidar com essas questões da adolescência, que é um preparo para a vida adulta, né? O diagnóstico do autismo é multidisciplinar. Nessa clínica de Balneário Camboriú, os profissionais fazem uma análise do histórico de vida do paciente e o tratamento vai ajudar na qualidade de vida do adolescente. A família e a escola também são fundamentais nessa jornada, pois o ambiente precisa estar preparado. É necessário que os pais ajustem as expectativas e deem o suporte necessário que o adolescente precisa. O apoio de todos é fundamental para que o adolescente autista se sinta seguro para encarar a vida e se desenvolver da melhor forma. E a gente segue no assunto agora ao vivo aqui no nosso estúdio com a orientadora parental Thalita Tonin. Thalita, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Sempre um prazer estar aqui em Frente à Família em Sintonia hoje para falar desse assunto fundamental, adolescência, diagnóstico de autismo. Pensando especialmente nesse período da adolescência, né? Quais são os principais sintomas? Bom, a adolescência ela é uma fase de grandes mudanças e desafios para todos os jovens. Mas para os adolescentes com autismo, esses desafios são ainda maiores, porque eles têm muito mais facilidade de desenvolver aí transtornos de ansiedade, depressão e até mesmo maior risco de suicídio. Esse risco, ele é maior devido à introspecção e à dificuldade que esses adolescentes têm de falar das emoções e até de estabelecer um vínculo com os próprios pais. Eles têm dificuldade de se compreender. Por que sou assim, né? E acabam associando a uma inadequação, a uma incapacidade. E isso leva a baixa autoestima. Então, esse é o principal sinal aí que temos que ficar de olho nos nossos filhos. E a linha é muito tênue entre comportamentos esperados, ditos normais para essa fase da adolescência, dos comportamentos que podem ser indicativos de um adolescente autista. Então, alguns pais acabam ameaçando, castigando, Lucas, e tem brigas constantes aí com os filhos adolescentes por exigir
muitas vezes que socializem em determinadas situações ou ajam dentro das expectativas. E por fim, quando buscam ajuda, entendem que se trata de um adolescente autista e com dificuldades reais. Eu deixo aqui sinais que vocês pais devem estar atentos, até para descartar aí possíveis patologias. Bom, presta atenção se seu filho tem dificuldade em iniciar e manter conversas, fazer a leitura das expressões faciais, compreender as emoções ou até expressar as suas próprias. Também se seu filho tem preferência só por amizades online, onde se sentem mais seguros e confortáveis. Dificuldade na compreensão da linguagem do sarcasmo, da ironia, de compreender aquelas piadinhas tão comuns nessa idade. E se seu filho apresenta dificuldade também para executar tarefas simples, do dia a dia, como uma ida ao supermercado, à padaria. Tem que ficar atento, gente. Interessante isso que você traz da postura da família, né? Como é que a família pode amparar o filho, a filha e lidar melhor com esse diagnóstico de autismo na adolescência? Claro, gente, toda família sonha com o futuro dos filhos. Por isso, o momento do diagnóstico ele é quase um luto. Inicialmente, cria-se um monstro na cabeça desses pais e desse adolescente. Mas com o passar dos anos e o ganho de habilidades da pessoa no espectro, é possível, mesmo que diferente do futuro imaginado perfeito, enxergar sim um futuro de independência e de autonomia. Os pais podem e devem ajudar com simples atitudes. Todo mundo é capaz de aprender, por isso ofereça oportunidades variadas para o seu filho de esportes, passeios, informe-se também de tudo que está disponível aí na sua cidade e região. Viabilize a entrada do autista na sociedade, acompanhe, incentive. Vai introduzindo também lições sobre como é morar sozinho ou dividir a casa com pessoas, treinando, reforçando aspectos do dia a dia da vida adulta. E a sexualidade também é outro tema que vai fazer parte da adolescência e da vida adulta da pessoa com autismo. A resposta aqui não é deixar de conversar sobre o assunto, nem criar um tabu, mas sim encontrar apoio profissional para falar de anatomia humana, ter conversas claras sobre comportamentos adequados para viver melhor na sociedade. E na escola, Thalita, como é que fica o apoio para esse adolescente? Quando o assunto é educação escolar, os autistas eles têm habilidades assim bem mistas. Alguns têm problemas de concentração, outros não conseguem entender conceitos mais abstratos e alguns são grandes gênios. O problema está justamente que espera-se muito mais do adolescente quando se trata de habilidades de debate, leitura, escrita, compreensão do mundo do que de uma criança. Então, quando os adolescentes demoram a alcançar esse patamar, eles sofrem com a pressão tanto interna quanto externa, sendo facilmente aí vítimas do bullying. Por isso é muito importante manter sempre que possível uma adaptação do currículo escolar. Considere cada pedaço dos problemas individuais desse autista junto com a escola. Gente, eu sempre falo de infância, de adolescência, desses desafios que nós pais enfrentamos no meu Instagram também. Vocês podem me acompanhar. É o @Thali_positivacão. Espero vocês. Thalita Toninho, orientadora parental, é sempre um prazer enorme te ter aqui conosco no estúdio. Eu aprendo muito com você, te agradeço, te desejo um ótimo dia de trabalho.